Link para comprar o livro na descrição. Inscreva-se no canal e deixe o seu gostei. Você também pode apoiar o canal pelo primeiro link na descrição. As Crônicas de Spiderwick, volume 3, O Segredo de Lucinda, capítulo 1, em que muitas coisas viram do avesso. Jared Grace tirou uma camisa vermelha, virou-a do avesso e a vestiu de trás para frente. Tentou fazer a mesma coisa com suas calças jeans, mas não conseguiu. O guia de campo de Arthur Spiderwick para o mundo fantástico ao nosso redor ficou em cima do travesseiro, aberto na página das dicas de proteção. Jared tinha consultado o livro cuidadosamente, sem muita certeza de que ele o ajudaria muito. Desde a manhã em que os irmãos Grace voltaram com o grifo, Tibério começara a perseguir Jared. Muitas vezes, ele conseguia ouvir o pequeno gnomo na parede. Em outras ocasiões, Jared achava que o avistara com o canto do olho. Geralmente, Jared acabava sendo vítima de alguma brincadeira nova. Até aquele momento, seus cílios tinham sido cortados. Os sapatos foram encontrados cheios de lama e algo tinha urinado no travesseiro dele. Sua mãe achava que o novo gatinho de Simon tinha feito o xixi, mas Jared sabia a verdade. Mallory foi totalmente indiferente. "Agora você está vendo como é?" ficava ela dizendo. Só Simon demonstrava preocupação. E ele realmente precisava preocupar-se. Se Jared não tivesse forçado Tibério a desistir da Pedra da Visão, Simon teria virado churrasquinho em um acampamento de goblins. Jared amarrou o cadarço de seu sapato cheio de lama e o calçou sobre uma meia do avesso. Ele queria dar um jeito de pedir desculpas a Tibério. Tentara devolver-lhe a pedra, mas o gnomo não a quis. O problema era que ele sabia que se tudo acontecesse de novo, faria exatamente o que tinha feito. Só de imaginar Simon preso pelos goblins. Enquanto Tibério ficava ao lado, falando por meio de enigmas, Jared ficava com tanta raiva que quase arrebentava os cadarços na hora de dar o nó. "Jared!" gritou Mallory do andar de baixo. "Jared, venha cá só um minutinho." Ele se levantou, enfiou o guia debaixo do braço e deu um passo em direção às escadas. Caiu imediatamente, batendo a mão e o joelho no assoalho de madeira. De algum modo, as pontas do cadarço dos sapatos de Jared tinham sido amarradas. No andar de baixo, Mallory estava parada de pé na cozinha, levantando um copo contra a janela para que a água refletisse a luz do sol e produzisse um arco-íris na parede. Simon sentou-se perto dela. Os dois irmãos de Jared pareciam hipnotizados. "O que foi?" perguntou Jared. Ele estava irritado e o joelho doía. Se só queria lhe mostrar como aquele copo estúpido estava limpo, ele ia arrebentar alguma coisa. "Toma, engole", disse Mallory, entregando-lhe o copo. Jared olhou para o copo desconfiado. Será que eles tinham cuspido dentro dele? Por que será que Mallory queria que ele bebesse a água? "Anda, Jared", disse Simon. "Nós já experimentamos." O forno micro-ondas apitou e Simon levantou-se para retirar um bolo enorme de carne moída de dentro dele. A parte de cima estava com uma cor acinzentada e esquisita, mas o resto da carne ainda parecia congelada. "O que é isso?" perguntou Jared, espiando a carne. "É para Byron", disse Simon, despejando a carne numa vasilha grande e acrescentando cereais. "Ele deve estar melhorando. Está sempre com fome." Jared sorriu. Qualquer outra pessoa estaria cautelosa ao ajudar um grifo semi-esfomeado que se recuperava na casinha da carruagem. Menos o Simon. "Anda", disse Mallory. "Beba água." Jared tomou um gole e engasgou. O líquido queimou sua boca e ele cuspiu metade no chão de ladrilhos. O restante escorreu por sua garganta, queimando feito fogo. "Vocês ficaram loucos?" gritou ele no meio de um acesso de tosse. "O que é isso?" "Água da torneira", disse Mallory. "Está com esse gosto." "Então por que vocês me fizeram beber essa água?" perguntou Jared. Mallory cruzou os braços. "Por que você acha que essas coisas todas estão acontecendo?" "O que você quer dizer?" perguntou Jared. "Quero dizer que as coisas esquisitas começaram a acontecer depois que encontramos aquele livro. E não vão parar enquanto não nos livrarmos dele."
Muita coisa esquisita já estava acontecendo antes, protestou Jared. Não interessa, disse Mallory. Aqueles goblins queriam o guia. Eu acho que devíamos entregá-lo a eles. A sala ficou em silêncio por alguns minutos. Finalmente, Jared conseguiu sussurrar. O quê? Nós deveríamos nos livrar desse livro estúpido, repetiu Mallory. Antes que alguém se machuque, ou coisa pior. Nós nem sabemos o que essa água tem de errado. Jared olhou para a pia, a ira se enroscando no seu estômago. E daí? Disse Mallory. Lembram daquilo que o Tibério nos disse? Que o guia de campo de Arthur é perigoso demais? Jared não queria pensar em Tibério. Precisamos do guia, disse ele. Nós não teríamos descoberto que havia um gnomo na casa sem ele. Nós não saberíamos sobre trolls e os goblins, nem nada. E eles não saberiam sobre nós, disse Mallory. O livro é meu, disse Jared. Pare de ser tão egoísta, gritou Mallory. Jared cerrou os dentes. Como ela se atrevia a chamá-lo de egoísta? Era medrosa demais para guardar o guia. Sou eu quem decide o que vai acontecer com este livro e ponto final. Eu vou te mostrar o que é ponto final. Mallory deu um passo em direção dele. Se não fosse por mim, você estaria morto. E daí? Disse Jared. Se não fosse por mim, você estaria morta antes. Mallory respirou fundo. Jared quase conseguia imaginar a fumaça saindo das narinas dela. É isso mesmo. Todos nós teríamos morrido por causa do tal do livro, disse ela. Os três olharam para o tal do livro, que balançava na mão esquerda de Jared. Ele se virou para Simon, furioso. Imagino que você concorde com ela. Simon ergueu os ombros, desconfortável. O guia realmente nos ajudou a descobrir a verdade sobre o Tibério e sobre a pedra, que permite enxergar os seres fantásticos. Jared sorriu triunfante. Mas... continuou Simon e a expressão de Jared mudou. E se houver mais goblins por aí? Eu não sei se conseguiríamos detê-los. E se eles entrarem na casa? E se eles pegarem nossa mãe? Jared fez que não com a cabeça. Se Mallory e Simon destruíssem o guia, então teriam feito tudo a troco de nada. E se devolvermos o guia, e mesmo assim eles continuarem a nos perseguir, por que eles fariam uma coisa dessas? Perguntou Mallory. Porque nós ainda sabemos da existência do livro, disse Jared. E continuaríamos sabendo que os seres fantásticos são reais. Eles poderiam achar que nós escreveríamos outro guia. Eu daria um jeito para que isso não acontecesse, disse Mallory. Jared virou-se para Simon, que estava enfiando uma colher de pau dentro da meleca de carne semi-congelada misturada com cereais. E o grifo? Os goblins queriam o Byron, não é? Nós vamos defendê-lo também? Não, disse Simon, entreabrindo as cortinas desbotadas para olhar o jardim. Nós podemos permitir que Byron vá embora. Ele ainda não se recuperou totalmente. Ninguém está procurando Byron, disse Mallory. Isso não é a mesma coisa. De jeito nenhum. Jared tentou pensar num argumento que os convencesse, algo que provasse o quanto eles precisavam do guia. Ele não compreendia os seres fantásticos mais do que Simon ou Mallory. Nem sequer sabia por que os seres queriam o guia, já que ele só falava deles mesmos. Será que os seres fantásticos não queriam que as pessoas os enxergassem? A única pessoa que poderia saber a respeito era Arthur, e ele já tinha morrido há muito tempo. Jared parou para pensar nisso. Existe alguém que poderíamos perguntar. Alguém que realmente sabe o que precisamos fazer, disse Jared. Quem? Perguntou Simon e Mallory ao mesmo tempo. Jared tinha vencido. O livro estava salvo, pelo menos por enquanto. Ele sorriu. Lucinda Spiderwick. A nossa tia Lúcia, afinal, ela é filha do Arthur. Capítulo 2. Em que muitas pessoas estão loucas. É muito genial da parte de vocês, menino, decidirem visitar sua tia-avó, disse a mãe dele, sorrindo para Jared e Simon pelo espelho retrovisor. Eu sei que ela vai adorar os biscoitos que vocês prepararam. Do lado de fora da janela do carro, fileiras de árvores passavam, manchas de folhas amarelas e vermelhas entre os galhos nus. E eles não fizeram nada, disse Mallory. Só espalharam a massa pronta numa assadeira. Jared deu um chute forte por baixo do assento. Ei, disse Mallory, virando-se para tentar agarrar seus irmãos. Jared e Simon se desviaram dela. Ela não conseguia alcançá-los porque usava o cinto de segurança. Bem, isso é muito mais do que o que você fez, disse a mãe deles. Você ainda está de castigo, mocinha. Aliás, todos os três. Ainda falta uma semana inteira. Eu estava treinando esgrima, disse Mallory, afundando no assento e revirando os olhos. Jared não tinha certeza, mas parece que tinha algo estranho no jeito que as orelhas
dela ficaram vermelhas quando disse isso. Jared tocou sua mochila, distraído, sentindo o contorno do guia de campo, bem guardado, embrulhado numa toalha, contando que ele o mantivesse por perto. Mallory não conseguiria livrar-se do guia e os seres fantásticos não o roubariam de jeito nenhum. Além disso, talvez tia Lucinda soubesse do guia. Talvez ela fosse a pessoa que o trancara no fundo falso do baú, deixando-o lá para que fosse encontrado. Se isso fosse verdade, talvez ela conseguisse convencer seu irmão e sua irmã de que era muito importante guardar o guia. O hospital onde morava sua tia-avó era enorme. Parecia mais uma mansão que um sanatório, com muros maciços de tijolos à vista, dezenas de janelas, um gramado muito bem cuidado. Um caminho largo de pedregulhos brancos, ladeado por crisântemos bordos e dourados, conduzia a um portal de pedra. Havia pelo menos 10 chaminés saindo do telhado preto. Uau, esse lugar parece ser mais antigo do que a nossa casa, disse Simon. Pode ser mais velho, disse Mallory, mas está menos detonado. Mallory, repreendeu a mãe deles. O cascalho rangeu sob os pneus do carro quando entraram no estacionamento. A mãe deles escolheu um canto perto de um carro verde batido e desligou o motor. A tia Lúcia sabe que viríamos? Perguntou Simon. Telefonei antes, disse a senhora Grace enquanto abria a porta do carro e procurava pela bolsa. Eu não sei até que ponto eles lhe falam as coisas, portanto, não fiquem decepcionados se ela não estiver nos esperando. Aposto que somos as primeiras visitas que ela recebe em muito tempo, disse Jared. Sua mãe o olhou feio? Em primeiro lugar, isso não é coisa que se diga. Em segundo, por que você está usando a camisa do lado do avesso? Jared olhou para baixo e levantou os ombros. A vovó visita a tia Lúcia, não é? Perguntou Mallory. A mãe assentiu com a cabeça. Ela a visita, mas é duro para ela. Lúcia era mais como uma irmã do que uma prima. E então, quando ela começou a deteriorar-se, foi a vovó que teve que tomar conta de tudo. Jared sentiu vontade de perguntar o que ela queria dizer, mas algo o fez hesitar. Eles caminharam atravessando as portas da instituição, amplas de madeira castanha. Havia uma escrivaninha no vestíbulo, onde um homem de uniforme estava sentado lendo um jornal. Ele os viu e estendeu a mão para apanhar o telefone amarelado ao lado. Assinem aqui, por favor. Ele apontou com a cabeça em direção a um livro aberto. E quem vocês vieram visitar? Lucinda Spiderick. A mãe deles inclinou-se e escreveu os nomes. Ao ouvir o nome de Lucinda, o homem fez uma cara de desprezo. Jared decidiu imediatamente que não gostava nem um pouco daquele sujeito. Em poucos minutos, apareceu uma enfermeira com uma camisa cor-de-rosa, estampada de bolinhas brancas. Ela os conduziu ao longo de um labirinto de corredores brancos. O ar parado cheirava levemente a iodo. Eles passaram por um quarto vazio com uma televisão que piscava e de algum lugar por perto vinha o som de uma risada esquisita. Jared começou a pensar nos sanatórios dos filmes e imaginou pessoas de olhos arregalados mordendo as faixas das camisas de força. Olhou pelas portas envidraçadas enquanto passava. Num quarto, um jovem de roupão iria lendo um livro de cabeça para baixo, enquanto em outro, uma mulher soluçava perto de uma janela. Jared tentou afastar os olhos da próxima porta, mas ouviu alguém dizer: "Minha parceira de dança chegou." Espiando pela fresta, ele viu um homem descabelado apertar o rosto contra a janela. "Senhor Barney." A enfermeira entrou afastando Jared da porta. "É tudo culpa sua?" disse o homem, exibindo os dentes amarelados. "Você está bem?" perguntou Mallory. Jared fez que sim com a cabeça, tentando fingir que não tremia. "Isso sempre acontece?" perguntou a senhora Grace. "Não", respondeu a enfermeira. "Sinto muito. Geralmente ele é bem tranquilo." Antes que Jared pudesse decidir se fazer essa visita tinha sido uma boa ideia, a enfermeira parou diante de uma porta fechada, bateu 2 vezes e a abriu sem aguardar por uma resposta. O quarto era pequeno, com a mesma cor quase branca do corredor. No centro havia uma cama hospitalar com a cabeceira de metal, e sentada nela, com uma manta sobre a perna, estava uma das mulheres mais velhas que Jared já tinha visto. O cabelo era longo, branco feito açúcar. A pele também era pálida, quase transparente. As costas eram corcundas e tortas para um lado. Um suporte de metal ao lado da cama mantinha uma bolsa cheia de um líquido claro e um tubo comprido preso ao braço dela, mas os olhos
quando se fixaram em Jared, eram brilhantes e alertas. "Por que não fecha aquela janela, Sra. S?" perguntou a enfermeira, passando por uma mesinha de cabeceira repleta de fotos antigas e quinquilharias. "A senhora vai pegar gripe?" "Não!" gritou Lucinda, e a enfermeira parou no meio do caminho. Então, uma voz mais suave, a tia-avó continuou. "Deixe como está. Preciso tomar ar puro." "Olá, tia Lúcia", disse a mãe deles, hesitante. "A senhora se lembra de mim? Sou a Ellen." A velha senhora fez que sim com a cabeça, parecendo recuperar a compostura. "Claro, é a filha da Melvina. Meu Deus, você está bem mais velha desde a última vez em que a vi." Jared reparou que sua mãe não gostou muito da observação. "Estes são meus filhos, Jared e Simon", disse ela. "E esta é minha filha, Mallory. Estamos hospedados em sua casa e as crianças queriam conhecê-la." Tia Lúcia franziu a testa. "A casa não é um lugar seguro para vocês. Nós já mandamos consertá-la", disse a mãe deles. "E veja, as crianças trouxeram biscoito para a senhora. Que beleza!" A velha senhora olhou para o prato como se ele estivesse cheio de baratas. Jared, Simon e Mallory trocaram olhares. A enfermeira bufou. "Não há nada a fazer", disse ela à senhora Grace, sem se importar se tia Lúcia a ouvia. "Ela não come nada na frente de ninguém." Tia Lúcia apertou os olhos. "Eu não sou surda, você sabe. Quer provar um biscoito?" perguntou a mãe deles, oferecendo o prato de doces à tia Lucinda. "Acho que não", disse a velha senhora. "Estou bem satisfeita. Talvez possamos conversar no corredor?" sussurrou a mãe à enfermeira. Eu não fazia a menor ideia que as coisas ainda estavam tão mal. Com uma cara preocupada, ela colocou o prato de lado na cama e saiu do quarto acompanhada da enfermeira. Jared sorriu para Simon. Isso era melhor do que ele esperava. Agora, eles teriam a garantia de pelo menos alguns minutos a sós com sua tia. "Tia Lúcia", disse Mallory falando rápido. "Quando a senhora disse para a mamãe que a casa era perigosa, a senhora não estava falando da construção, não é? A senhora estava falando dos seres fantásticos", disse Simon. "Tudo bem contar pra gente, nós já os vimos", acrescentou Jared. A tia sorriu, mas era um sorriso triste. "Era justamente dos seres fantásticos que eu falava", disse ela batendo a mão na cama. "Venham, sentem-se aqui. Os três, contem-me o que está acontecendo." Capítulo 3, em que histórias são contadas e um roubo é descoberto. "Nós já vimos os goblins, um troll e um grifo", contou-lhe Jared ansiosamente enquanto todos se acomodavam no pé da cama hospitalar. Era um alívio tão grande ter alguém que acreditasse no que contavam. Agora, se ela lhes explicasse qual era a importância do guia, tudo ficaria bem. "E o Tibério", acrescentou Mallory, apanhando um biscoito e dando uma mordida. "Nós já o vimos, embora a gente não saiba se ele conta como gnomo ou diabrete." "Certo", disse Jared, "mas precisamos lhe perguntar uma coisa importante." "Tibério?", perguntou a tia Lucinda, dando tapinhas suaves na mão de Mallory. "Eu não vejo há séculos. Como ele está?" "O mesmo, eu espero. Eles sempre estão do mesmo jeito, não é?" Eu não sei", disse Mallory. Tia Lúcia abriu a gaveta do criado mudo ao lado da cama e tirou dela uma bolsinha velha, verde, bordada com estrelas. Tibério adorava isso. Jared apanhou a bolsa e olhou dentro dela. Várias pedrinhas e bolas brilhavam dentro da bolsinha. "Elas são dele?" "Ah, não", disse ela. "São minhas, ou eram, quando eu era jovem o suficiente para brincar com essas coisas. Só quero dá-las de presente a ele. O coitadinho fica sozinho naquela casa velha. Ele deve ter se sentido feliz com a chegada de vocês." Jared não achava que o Tibério tinha ficado de todo contente com isso, mas não disse nada. "Arthur era seu pai?", perguntou Simon. "Era sim, ele era", disse ela, suspirando. "Vocês viram as pinturas dele na casa?" Os três fizeram que sim com a cabeça. "Ele era um artista maravilhoso. Ilustrava comercial de refrigerante e meias femininas de seda. Fazia bonecas de papel para a Melvina e eu. Nós tínhamos uma coleção delas com vestidinhos diferentes para cada ocasião. Fico pensando o que aconteceu com elas." Jared deu de ombros. "Talvez elas estejam no sótão. Não interessa. Já faz tanto tempo que ele morreu. Eu nem sei se quero vê-las de qualquer modo." "Por que não?", perguntou Simon. "Elas me trazem lembranças. Meu pai nos abandonou, você sabe." Lucinda olhou para suas mãos finas. Elas tremiam. "Papai saiu para dar uma caminhada e nunca mais voltou.
Minha mãe disse que já sabia que ele ia partir havia muito tempo. Gerald ficou surpreso. Ele nunca tinha parado para pensar em como seria o tio Arthur. Pensou no rosto sério, de óculos, no quadro da biblioteca. Ele queria gostar do tio bisavô, que desenhava e enxergava os seres fantásticos. Mas se aquilo que Lucinda lhe contava era verdade, então não ia gostar nem um pouco de Arthur. Nosso pai também nos abandonou, disse Gerald. Eu só queria saber o porquê. Tia Lúcia virou para o lado a cabeça, mas Gerald pensou ter visto o brilho de lágrimas nos seus olhos. Ela apertou as mãos para impedir que continuassem a tremer. Talvez ele tenha se mudado por causa do trabalho, sugeriu Simon, como nosso pai. Vai, Simon, disse Gerald. Você não acredita nessa besteira toda. Calem a boca, seus estúpidos, gritou Mallory. Tia Lúcia, por que é que a senhora está nesse hospital? Quer dizer, a senhora não é louca. Gerald estremeceu, certo de que tia Lúcia ficaria brava, mas ela só deu risada. A raiva dele diminuiu. Depois que meu pai partiu, minha mãe e eu mudamos para outra cidade, para morar com o irmão dela. Eu cresci ao lado da minha prima Melvina, a avó de vocês. Eu lhe contei do Tibério e das pequenas ninfas, mas eu acho que ela nunca realmente acreditou em mim. Mamãe morreu quando eu tinha só 16 anos. Um ano depois, voltei para casa. Tentei usar o pouco dinheiro que tinha para consertá-la. Tibério ainda estava lá, claro, mas havia outras coisas também. Às vezes eu via formas esgueirando-se no escuro, até que um dia elas pararam de se esconder. Pensaram que eu estava com o livro do meu pai, e elas me beliscaram, indicavam e insistiam para que eu lhes entregasse o livro. Mas eu não o tinha. Papai o havia levado. Ele nunca deixaria o guia para trás. Gerald começou a falar, mas sua tia estava perdida em suas memórias e não reparou nisso. Certa noite, os seres fantásticos me trouxeram um pedaço de fruta, uma coisinha, do tamanho de uma uva e vermelha como uma rosa. Eles prometeram que não me machucariam mais. Como eu era uma menina estúpida, comi a fruta e selei o meu destino. Era venenosa? Perguntou Gerald, pensando na história da Branca de Neve e dos 7 anões. De certo modo, sim, disse ela com um sorriso estranho. Seu gosto era mais delicioso do que qualquer comida que eu já tinha sonhado. Tinha o mesmo gosto que eu achava que flores teriam. Era um gosto de música, de uma canção cujo nome a gente nunca consegue lembrar muito bem. Depois disso, a comida dos humanos, a comida normal, ficou com gosto de cinza e areia. Eu não conseguia mais comê-la. Eu podia ter morrido de fome, mas a senhora não morreu de fome, disse Mallory. Graças às ninfas que brincavam comigo desde que eu era pequenininho, elas me alimentaram e me salvaram. Tia Lúcia deu um sorriso abençoado e estendeu sua mão. Deixe que eu lhes apresente as ninfas. Venham, minhas queridas, venham conhecer minha sobrinha e meus sobrinhos. Um zumbido veio do lado de fora da janela aberta e uma nuvem que parecia uma poeira iluminada pelo sol repentinamente se transformou em criaturinhas do tamanho de nozes, que batiam suas asas fulgurantes. Elas cercaram a velha senhora, brincando com seus cabelos brancos e pousando na cabeceira da cama. Elas não são lindas? Perguntou a tia. Minhas amiguinhas queridas. Gerald sabia o que elas eram, ninfas, como as da floresta, mas isso não impedia que fosse espantoso vê-las voando em volta de sua tia. Já Simon parecia totalmente hipnotizado. Mallory falou, quebrando o silêncio que se espalhara entre eles. Eu ainda não entendi. Quem foi que trouxe a senhora para cá? Ah, sim, o hospital, disse tia Lúcia. Sua avó Melvina convenceu-se de que eu não estava bem. Primeiro ela reparou nos hematomas e minha falta de apetite. Depois aconteceu uma coisa. Eu não quero assustá-los, não. Não é bem verdade. Eu quero assustá-los, sim. Eu quero que vocês entendam como é importante que vocês saiam daquela casa. E está vendo essas marcas? A velha senhora mostrou o braço fino. As cicatrizes na pele eram fundas. Simon prendeu a respiração. Certa noite, bem tarde, os monstros chegaram. Umas coisas pequeninas, verdes, com dentes horríveis. Eles me prenderam enquanto um gigante me interrogava. Eu lutei e as garras deles arranharam meus braços e minhas pernas. Eu lhes disse que não havia livro nenhum, que meu pai tinha levado embora, mas nada do que eu disse fizera qualquer diferença. Antes daquela noite, minhas costas eram retas. Desde então fiquei corcunda. As marcas foram a gota d'água para Melvina. Ela pensou que eu estivesse me cortando. Ela não conseguia entender.
e então me trouxe pra cá. Um dos seres fantásticos, vestindo só um galinho de alfazema, voou para perto dela e derrubou um pedaço de fruta no cobertor. Ao lado de Simon, Jared piscou. Ele estivera tão envolvido na história que quase se esquecera das ninfas. A fruta tinha o aroma de grama fresca, mel, e estava embrulhada num papel fininho, mas Jared conseguia ver sua polpa vermelha. Tia Lúcia olhou para a frutinha e seus lábios começaram a tremer. É pra você, disseram as pequenas ninfas em coro. Simon apanhou a fruta e a segurou com os dedos. Você não vai comê-la, não é? Perguntou Jared. Só de olhá-la dava água na boca. Claro que não, disse Simon, mas seus olhos brilhavam, tamanha era sua vontade. Não coma, disse Mallory. Simon trouxe a fruta mágica para perto da boca enquanto ainda a virava nos dedos. Um pedacinho, só uma mordida pequena não vai fazer mal, disse ele baixinho. A mão de tia Lúcia esticou-se e arrancou a fruta dos dedos de Simon. Ela a enfiou na boca e fechou os olhos. Ei, disse Simon indignado, dando um salto. Depois olhou ao seu redor desorientado. O que foi que aconteceu? Jared olhou para sua tia-avó. As mãos dela tremiam, mesmo quando as mantinha fechadas sobre o colo. Elas não fazem por mal, disse a tia. Elas só não compreendem o desejo que despertam. Para elas, essas frutas são como a comida normal. Jared olhou para as pequenas ninfas. Ele não tinha certeza do que elas sabiam ou deixavam de saber. Mas agora que vocês compreendem por que minha casa é perigosa demais, meninos, vocês têm que fazer com que sua mãe entenda que precisa ir embora. Se as criaturas souberem que vocês estão lá, pensarão que vocês estão com o guia e nunca o deixarão em paz. Mas nós estamos com o guia, disse Jared. Foi por isso que viemos falar com a senhora. Tia Lúcia perdeu o fôlego. Não é possível. Nós seguimos as pistas da biblioteca, explicou Jared. Está vendo? Ela quer que a gente se livre dele, disse Mallory. Na biblioteca? Isso quer dizer... Tia Lúcia olhou para ele com mais pavor. Se você tem o guia, então precisa sair daquela casa imediatamente. Você está entendendo? O guia está bem aqui. Jared abriu o zíper da mochila e tirou dela um livro coberto por uma toalha. Mas quando o desembrulhou, o guia de campo não estava mais ali. Todos ficaram olhando para um livro velho de culinária, na magia do micro-ondas. Jared virou-se para Mallory. Foi você o roubou. Ele deixou cair a mochila e correu para cima dela aos socos. Capítulo 4, em que os irmãos Grace procuram por um amigo. Jared apertou o rosto contra a janela do carro e tentou fingir que não estava chorando. As lágrimas, quentes em sua face, deixou que escorressem pelo vidro frio. Ele não tinha realmente atingido Mallory com os socos. Simon agarrou seus braços enquanto Mallory continuava insistindo que não tinha apanhado guia. Aquela gritaria toda chamou a mãe deles de volta ao quarto. Ela os arrancou para fora, pedindo muitas desculpas à enfermeira e até mesmo à tia Lúcia, que teve que ser sedada. A caminho do carro, a mãe deles disse a Jared que ele teve sorte de não ter sido internado no sanatório também. Jared, sussurrou Simon, colocando a mão nas costas do seu irmão gêmeo. O quê? Murmurou Jared sem se virar. E se o Tibério pegou o guia? Jared mexeu-se no assento. Seu corpo inteiro ficou tenso. Na hora em que ele ouviu isso, percebeu que tinha que ser verdade. Seria a última brincadeira de Tibério e também sua maior vingança. Ele sentiu como se tivesse levado um balde de água fria, porque ele mesmo não tinha pensado nisso. Às vezes, ele ficava tão bravo que isso o assustava. Era como se desse um branco em sua mente e seu corpo assumisse o controle da situação. Quando chegaram em casa, em vez de entrar com sua mãe, ele escorregou para fora do carro e sentou-se nas escadas do fundo. Mallory sentou-se ao seu lado. Eu não peguei o livro, disse ela. Lembra quando acreditamos em você? Agora você precisa acreditar em mim. Eu sei, respondeu Jared, olhando para baixo. Eu acho que foi o Tibério. Me desculpe. Você acha que Tibério roubou o guia? Perguntou ela. Foi o Simon que percebeu isso, disse Jared. Faz sentido. Tibério vive pregando peças em mim. Esta foi a pior de todas. Simon sentou-se ao lado de Jared nas escadas. Vai dar tudo certo. A gente vai encontrar o livro. Olhe, disse Mallory, mostrando a barra do suéter de onde um fio tinha escapado. Provavelmente foi melhor assim. Não foi não, disse Jared. Até você devia perceber isso. Não podemos devolver uma coisa que não temos. Os seres fantásticos não acreditaram na tia Lucinda quando ela lhes disse que não estava com o livro. Por que acreditariam em nós? Mallory bufou e não respondeu. Eu estava pensando, disse Simon. Tia Lúcia disse que o pai dela abandonou a família, certo? Mas se o guia de campo ainda
estava escondido na casa. Talvez ele não o tenha deixado lá de propósito. Ela disse que ele nunca partiria sem levar o livro. Então como é que o livro ainda estava escondido? Perguntou Jared. Se os seres fantásticos o capturam, ele lhes teria dito onde estava escondido o guia. Talvez ele tenha fugido antes que os seres o prendessem, disse Mallory, deixando tia Lúcia sozinha para enfrentá-los. Talvez ele soubesse da existência do gigante. Arthur não faria isso, disse Jared. E assim que ele disse isso, ficou imaginando se era verdade. Vamos, disse Simon. Nunca descobriremos isso. Vamos visitar o Byron. É provável que ele esteja com fome de novo, e assim a gente para de pensar um pouco no guia. Mallory bufou. Visitar um grifo que vive no estábulo realmente vai nos ajudar a esquecer um livro sobre criaturas sobrenaturais. Jared sorriu vagamente. Ele não conseguia parar de pensar no livro, na tia Lucy e no Arthur, nele mesmo e Mallory, e a raiva que sentia, sem saber o que fazer com ela. Jared olhou para Mallory. Desculpe porque tentei bater em você. Mallory arrumou o cabelo e levantou-se. De qualquer jeito, você bateu feito uma mulherzinha. Eu não bati não, disse Jared. Mas ele se levantou e seguiu Mallory e Simon com um sorriso. Uma folha de papel amarelada, velha, estava em cima da mesa da cozinha. Jared deu um passo em sua direção. Um poema estava rabiscado no papel. Tibério, disse Jared. Menino malcriado que se acha espertinho. Está preocupado com seu livro incrível? Talvez eu o pique inteirinho e o esconda num lugar impossível. Uau, o cara está zangado, disse Simon. Jared ficou dividido entre o alívio e o horror. O livro estava com Tibério, mas o que será que ele tinha feito dele? Será que o livro tinha sido destruído? Ei, eu sei, sugeriu Mallory esperançosa. Lembram do saquinho de bola de gude da tia Lucy? Nós poderíamos deixá-lo de presente para o Tibério. Eu escrevo um bilhete. Simon virou a folha e rabiscou algumas palavras. O que você escreveu? Perguntou Mallory. Nós pedimos desculpas. Leu Simon. Jared olhou o bilhete cético. Não sei se a nota e um monte de brinquedo velho serão suficientes. Simon deu de ombros. Ele não pode ficar zangado para sempre. Jared temia que isso realmente acontecesse. Byron estava dormindo quando eles foram levá-lo. As asas moviam-se cada vez que ele inspirava. Os olhos reviravam sob as pálpebras fechadas. Simon disse que ele provavelmente não deveria acordá-la. Então, deixaram outro prato de carne perto de seu bico e voltaram para casa. Mallory sugeriu um jogo, mas Jared estava nervoso demais para fazer qualquer coisa, além de ficar imaginando onde Tibério teria escondido o guia. Ele caminhava pela sala de estar tentando pensar. Talvez fosse uma charada e houvesse um jeito de desvendá-la. Ele pensou no bilhete de novo, examinando as palavras em busca de pistas. O guia não pode estar dentro das paredes. Mallory sentou-se de pernas cruzadas no sofá. É grande demais. Como é que ele conseguiria enfiá-lo ali? Há muitos quartos nos quais ainda não entramos, disse Simon, sentando-se ao lado dela. Muitos lugares que não examinamos. Jared parou no meio de um passo. Espera, e se ele estiver bem na nossa cara? O quê? Perguntou Simon. Na biblioteca de Arthur, existem tantos livros lá que nós nunca saberíamos separar. Isso é verdade, disse Mallory. É isso, disse Simon. E mesmo se o guia não estiver lá, sabe-se lá o que mais poderíamos encontrar? Os três subiram até o andar superior e abriram a porta do armário. Engatinhando, Jared passou pela passagem secreta debaixo da prateleira mais baixa de livros e entrou na biblioteca de Arthur. As paredes estavam cobertas de prateleiras, exceto uma onde ficava uma pintura enorme do seu tio-avô. Apesar de todas as visitas que tinham feito à biblioteca, a poeira cobria a maior parte das prateleiras, atestando como tinham sido poucos os títulos examinados de perto. Mallory e Simon espremeram-se atrás dele. Por onde começamos? Disse Mallory. Jared, pegue essa prateleira e eu fico com essa outra aqui. Jared concordou com a cabeça e tentou espanar um pouco de poeira na primeira prateleira. Os livros eram tão estranhos quanto os que ele lembrava em suas ideias anteriores à biblioteca. A fisiologia das asas, o impacto das escalas na musculatura, venenos de todo o mundo e detalhes de Dragonite. Da primeira vez em que Jared os viu, sentiu um espanto que agora tinha desaparecido. Ele se sentia entorpecido. O livro desaparecera, Tibério o odiava e Arthur não fora a pessoa que ele tinha imaginado.
Era tudo truque? Toda aquela magia? Ela parecia tão grandiosa, mas por baixo de tudo, era tão decepcionante quanto todo o resto. Jared lançou um olhar para o quadro de Arthur na parede. Ele nem parecia ser legal. O Arthur na parede tinha os lábios finos e um sulco entre as sobrancelhas que agora Jared atribuía a uma irritação. Provavelmente ele já estava pensando em abandonar a família. A visita de Jared ficou turva e os olhos queimaram. Era estúpido chorar por causa de uma pessoa que ele nunca tinha encontrado, mas não dava para evitar. Foi você que desenhou isso? Perguntou Simon da escrivaninha. Jared limpou o rosto com a manga esperando que o irmão não tivesse reparado em suas lágrimas. Joga fora. Não, disse Simon. Está bom, parece mesmo com o papai. Aprender a desenhar tinha sido outra ideia estúpida. Só tinha feito com que ele se desse mal na escola porque ficava rabiscando no lugar de estudar. Jared caminhou até a escrivaninha e rasgou o desenho no meio, amassando o papel. Jogue fora, eu disse. Meninos, disse Mallory, venham aqui. Mallory estava segurando vários rolos de papel e 2 tubos longos de metal. Olhe, ela se ajoelhou e começou a desenrolar as páginas no chão. Os meninos se agacharam ao lado dela. Nas folhas, desenhado a lápis e pintado com aquarela, estava o mapa da vizinhança. Alguns lugares não pareciam certos. Havia mais casas e mais estradas agora, mas havia muitos lugares que eles ainda reconheciam. Mas as observações foram uma surpresa. Havia um leve círculo em volta do desenho da floresta atrás da casa, contendo letras que diziam Território de Caça dos Trolls. Leu Simon. Mallory grunhiu. Se nós tivéssemos descoberto este mapa antes, ao longo de uma estrada perto de uma velha mina estava marcado Anões, enquanto numa árvore não muito longe da casa estava escrito Ninfas. Mas a coisa mais estranha de todas era uma observação na beira das colinas, perto da casa deles. Parecia que ela tinha sido escrita com muita pressa e a letra estava ruim. Ela dizia 14 de setembro, 5 horas, traga o resto do livro. O que será que isso quer dizer? Perguntou Simon. Será que o livro quer dizer guia de campo? Disse Jared pensando em voz alta. Mallory balançou a cabeça. Pode ser, mas o guia ainda estava aqui. Eles se entreolharam por um momento em silêncio. Quando foi que Arthur desapareceu? Perguntou Jared. Simon deu de ombros. Provavelmente só tia Lúcia consegue se lembrar disso. Ou ele foi a essa reunião e nunca voltou, ou ele foi embora e nunca apareceu nessa reunião, disse Mallory. Precisamos mostrar isso pra tia Lucinda, disse Jared. Sua irmã fez que não com a cabeça. Isso não prova nada. Só vai deixá-la mais triste. Mas talvez ele não tivesse a intenção de ir embora, disse Jared bravo. Você não acha que ela merece saber disso? Vamos até lá ver nós mesmos, disse Simon. Podemos seguir o mapa e ver para onde ele nos leva. Talvez exista uma pista sobre o que realmente aconteceu. Jared hesitou. Ele queria ir. Estava quase sugerindo isso quando Simon falou. Mas agora, ele não conseguia parar de pensar se isso não seria uma espécie de armadilha. Seguir este mapa seria uma coisa realmente idiota, disse Mallory. Especialmente se pensamos que algo aconteceu com ele por lá. Este mapa é velho demais, Mallory, disse Simon. O que poderia acontecer? E essas foram as famosas últimas palavras, disse Mallory. Mas ela traçou as colinas do mapa cuidadosamente com os dedos. É a única maneira de um dia descobrirmos alguma coisa, disse Jared. Mallory suspirou. Eu acho que poderíamos dar uma olhada, contanto que seja durante o dia. Mas na primeira coisa esquisita que encontrarmos, voltamos. Concorda? Concordo, disse Jared com um sorriso. Simon começou a enrolar o mapa. Concordo, disse ele. Capítulo 5, em que surgem muitos enigmas e poucas soluções. Para a surpresa de Jared, a mãe deles concordou em deixá-lo sair para caminhar um pouco. Ela achava que as brigas constantes aconteciam porque seus filhos estavam se sentindo muito presos dentro de casa, mas olhando firme para Jared fez com que os três lhe prometessem voltar antes do anoitecer. Mallory apanhou sua espada de esgrima, Jared a mochila e um novo caderno. Simon levou consigo a rede de apanhar borboletas que estava na biblioteca. "A que isso?" perguntou Mallory quando atravessaram a estrada do Lac, seguindo o mapa para capturar coisas, disse Simon, desviando o olhar dela. "Que tipo de coisas? Você já não tem bichos demais?" Simon deu de ombros. "Se você trouxer para casa outra criatura nova, eu dou para o Byron comer." "Ei", disse Jared, interrompendo a conversa. "Qual a direção certa?" Simon estudou o mapa, depois apontou. Simon, Mallory e Jared subiram pela encosta da colina. As árvores eram raras,
Os troncos cresciam inclinados entre os trechos de grama e seixos. Eles ficaram subindo por um longo tempo, quase sem conversar. Jared pensou que um dia seria legal trazer seu caderno de desenho para este lugar, mas então se lembrou de que tinha desistido de desenhar. Perto do topo da colina, o solo nivelava e as árvores cresciam mais próximas umas das outras. Simon virou-se repentinamente e começou a levá-los colina abaixo. "Para onde estamos indo?" perguntou Jared. Simon balançou o mapa diante dele. "O caminho é esse", disse ele. Mallory concordou com a cabeça, embora não achasse que fosse estranho o fato de estarem percorrendo o mesmo trajeto outra vez. "Então você tem certeza?" perguntou Jared. "Eu acho que não." "Tenho certeza", disse Simon. Foi então que uma brisa soprou na colina e Jared achou que ouviu risadas vindo debaixo da terra. Ele tropeçou e quase caiu. "Você ouviu isso?" "O quê?" perguntou Simon, olhando ao seu redor nervoso. Jared deu de ombros. Ele tinha certeza de que ouvira algo, mas agora só restava um silêncio. Um pouco mais abaixo, Simon mudou de direção novamente. Ele começou a caminhar para cima e para a direita. Mallory o seguiu de boa vontade. "Para onde vamos agora?" perguntou Jared. Eles estavam subindo de novo, indo em direção ao topo da primeira colina, e isso era bom. Mas estavam se deslocando de um jeito tão estranho que Jared não achava que estivesse se aproximando do local assinalado no mapa. "Eu sei o que estou fazendo", disse Simon. Mallory seguiu sem perguntas, o que irritou Jared tanto quanto as voltas que Simon estava dando. Ele desejava ter o guia em mãos. Tentou percorrer as páginas mentalmente, procurando encontrar alguma explicação. Ele se lembrou de algo sobre pessoas que se perdem pelo caminho, mesmo quando estão muito perto de casa. Jared começou a arrancar a grama em que pisava com seus sapatos. Um fio comprido escapou para o lado. Grama movediça. Ele pensou no verbete do guia. De repente, fez sentido o fato de apenas ele perceber que estavam caminhando na direção errada. "Mallory, Simon, virem sua camisa do avesso como eu." "Não", disse Simon. "Eu conheço o caminho. Por que você tem sempre que ficar mandando em mim?" "É um truque dos seres fantásticos", gritou Jared. "Esqueça. Siga-me, só para variar." "Simplesmente faça isso, Simon." "Não. Você não me ouviu?" "Não." Jared lançou-se contra o irmão e ambos caíram no chão. Jared tentou arrancar o suéter do irmão, mas Simon o prendeu pelos braços. "Parem com isso, vocês dois." Mallory o separou. Depois, para a surpresa de Jared, ela se sentou em cima de Simon e arrancou-lhe o suéter. Ele reparou imediatamente que ela já tinha virado sua camisa do lado do avesso. Uma expressão estranha cobriu o rosto de Simon quando seu suéter ao avesso foi enfiado pela cabeça dele. "Uau! Onde é que nós estamos?" O som de uma risada veio de cima. "A maioria das pessoas não chegam tão longe ou tão perto, depende", disse uma criatura empoleirada na árvore. Ela tinha corpo de macaco com pelo curto, malhado em tons de marrom, e uma longa cauda que se enrolava no galho no qual estava sentada. Trazia um colar de pelos espessos no pescoço, mas o focinho parecia de coelho. As orelhas eram compridas, bem como os bigodes. "Depende do quê?" perguntou Jared. Ele não tinha certeza se era para rir ou tremer de medo. De repente, a criatura virou-se de cabeça para baixo, de modo que as orelhas encostaram-se na sua barriga e o queixo ficou apontado para o céu. "Quem sabe, sabe." Jared deu um salto. Mallory ergueu a espada. "Fique onde está." "Meu Deus, uma fera com uma espada!" disse a criatura, sibilando. Ela balançou a cabeça para voltar à posição anterior. Piscou os olhos 2 vezes. "Será que a fera é louca? As espadas saíram de moda há tanto tempo." "Não somos feras", disse Jared na defensiva. "Então o que são?" perguntou a criatura. "Sou um menino", disse Jared. "E bem, esta é minha irmã, uma menina." "Isso não é menina. Cadê o vestido dela?" "Os vestidos já saíram de moda há tanto tempo", disse Mallory com ironia. "Nós respondemos às suas perguntas", disse Jared. "Agora queremos as suas respostas." "O que é você?" "O cão negro da noite", declarou a criatura com orgulho, e antes que a cabeça dela virasse de novo, ela os encarou com um olho só. "Uma tola ou talvez simplesmente uma ninfa." "O que isso quer dizer?" perguntou Mallory. "É tudo bobagem. Eu acho que você é um pulca", disse Jared. "Sim, agora me lembro. Eles mudam de forma.
Eles são perigosos? Perguntou Simon. Muito, disse o Puka, balançando a cabeça vigorosamente. Não tenho certeza disso, disse Jared sem fôlego. Depois, limpando a garganta, ele dirigiu-se à criatura. Estamos procurando por pistas que revelem o paradeiro do meu tio-avô. Vocês perderam o seu tio? E gente descuidada. Jared suspirou e tentou decidir se o Puka era realmente tão louco como parecia ser. Bem, na verdade, ele já sumiu há muito tempo, há quase 70 anos. Estamos tentando descobrir o que foi que lhe aconteceu. Qualquer um pode viver tanto tempo assim. É só não morrer. Mas eu entendo que os humanos vivem mais tempo quando estão em cativeiro do que quando estão soltos. O quê? Perguntou Jared. Quando se procura por alguma coisa, disse o Puka, é preciso ter certeza de querer encontrá-la. Deixa pra lá, disse Mallory. Vamos continuar a andar? Vamos pelo menos perguntar ao Puka o que encontraremos no vale à frente, disse Simon. Mallory revirou os olhos. É como se o Puka fosse começar a fazer algum sentido. Simon a ignorou. Por favor, o senhor pode nos dizer o que nos espera no caminho? Estávamos seguindo o mapa e depois nos perdemos por causa da grama movediça. Se a grama se move, disse o Puka, então um garoto pode acabar enraizado num lugar só. Por favor, parem de dar atenção ao Puka, disse Mallory. Elfos, disse o Puka, encarando Mallory como se estivesse ofendido. Será que preciso ser direto quando os dirijo diretamente para o caminho dos elfos? O que é que eles querem? Perguntou Jared. Eles têm o que vocês querem e eles querem o que vocês têm, disse o Puka. Mallory soltou um gemido alto. Nós combinamos que voltaríamos para casa se a coisa ficasse muito esquisita. Mallory apontou para o Puka com a espada. E essa coisa é totalmente esquisita, mas não é má. Jared olhou em direção às colinas. Vamos andar um pouco mais adiante. Eu não sei não, disse Mallory. E aquela conversa de grama movediça e da gente se perder? O Puka disse que os elfos têm o que queremos. Simon concordou com a cabeça. Estamos chegando bem pertinho, mas... Mallory suspirou. Não gosto disso. Gostaria que nós estivéssemos espiando os elfos e não o contrário. Eles começaram a descer pela colina, afastando-se da estrada. Esperem, voltem aqui, gritou o Puka. Preciso lhes dizer uma coisa. Eles se viraram. O que é? Perguntou Jared. No, disse o Puka com precisão. É isso que você queria nos dizer? Não, de jeito nenhum, disse o Puka. Então o que é? Perguntou Jared. Tudo o que um autor desconhece poderia encher um livro inteiro, disse o Puka. Depois disso, seu corpo subiu para o alto da árvore e sumiu. As três crianças desceram lentamente o outro lado da colina, à medida que árvores novamente formavam uma floresta fechada. Eles repararam como o silêncio se espalhava. Os pássaros não cantavam naquelas árvores. Parecia que só havia o ruído de seus passos na grama e nos galhos. Eles pararam numa clareira cercada de árvores. No meio dela havia uma única árvore, alta, cheia de espinhos, rodeada de cogumelos imensos, vermelhos e brancos. Disse Jared. Certo, é esquisito. Vamos embora daqui, disse Mallory. Mas, quando se viraram, as árvores se entrelaçaram. Os galhos entraram dentro de outros galhos, formando uma cerca de folhagem que cobriu o chão inteiro da clareira. Ai, caramba, disse Mallory. Capítulo 6, em que Jared cumpre a profecia do Puka. Do outro lado do bosque, os galhos se abriram e três seres saíram de dentro das árvores. Eles eram do tamanho de Mallory, com uma pele sardenta e bronzeada. O primeiro era uma mulher com olhos verde maçã e um brilho esverdeado nos ombros e têmporas. Folhas se misturavam aos seus cabelos longos. O segundo era um homem que tinha algo que se parecia com pequenos chifres que saíam da testa. A pele dele tinha um tom de verde mais escuro do que a tez da mulher, e ele segurava um bastão retorcido. O terceiro elfo tinha cabelos ruivos espessos, trançados como amoras vermelhas, e uma coroa feita com duas vagens grossas. A pele era marrom, salpicada de vermelho na altura da garganta. Eles são elfos? Perguntou Simon. Ninguém percorre esse caminho há muito tempo, disse a elfa de olhos verdes como se ninguém tivesse dito nada. Ela ergueu a cabeça como se estivesse habituada a ser obedecida. Todos aqueles que por acaso entraram na floresta se perderam. Mas vocês chegaram até aqui, que coisa curiosa. A grama, sussurrou Jared ao irmão. Eles devem estar com o guia, declarou o elfo ruivo aos companheiros. De que outro modo teriam caminhado nessa direção? De que outro modo conseguiriam descobrir como prosseguir no caminho?
Ele se voltou para os 3 irmãos. Sou Lorengorn. Queremos fazer uma troca com vocês. Pra quê? Perguntou Jared, esperando que sua voz não tremesse. Os elfos eram lindos, mas a única emoção que ele conseguia ver em seus rostos era uma cobiça estranha que o enervava. Vocês desejam libertar-se, disse o elfo que tinha algo que se parecia com chifres. Jared percebeu que não eram chifres, mas folhas. E nós queremos o livro de Arthur. Nós queremos nos livrar do quê? Perguntou Mallory. O elfo de chifre e folha apontou para a cerca formada pelas árvores e deu um sorriso frio. Nós abrigaremos vocês até que se cansem de nossa hospitalidade. Se Arthur não lhe deu o livro, por que deveríamos entregá-lo a vocês? Jared esperava que não percebessem que ele estava blefando. O elfo de chifre e folha fungou. Há muito tempo sabíamos que a humanidade é brutal. Antes, pelo menos, os seres humanos eram ignorantes. Agora precisamos manter segredo sobre nossa existência para nos proteger. Vocês não são confiáveis. Vocês destroem nossas florestas. Lorengorn fez uma cara horrível, seus olhos faiscaram. Os humanos envenenaram os rios, caçam os grifos dos céus e as serpentes dos mares. Imagine o que vocês fariam se descobrissem nossas fragilidades. Mas nós nunca fizemos nada, disse Simon. E ninguém nem acredita mais em seres fantásticos, disse Jared. Ele pensou em Lucinda, pelo menos não em sã consciência. A risada de Lorengorn soou cínica. Ainda restam seres fantásticos em número suficiente. Estão ocultos nas poucas florestas que sobraram. Logo, esses também vão desaparecer. A elfa de olhos verdes ergueu uma mão na direção da cerca de árvores trançadas. Vou mostrar tudo a vocês. Jared reparou em todos os tipos de seres fantásticos, sentados no círculo de árvore, espiando pelos buracos entre os troncos. Seus olhos negros brilhavam e asas zumbiam, e as bocas se mexiam, mas nenhum deles estava no bosque. Era como se estivessem num tribunal, com os elfos atuando tanto como juízes quanto como júris. Então, alguns galhos se abriram e surgiram outras criaturas. Era branca, do tamanho de uma gazela. O pelo era prateado e a longa criatura caía em trancas. De sua testa saía um chifre torcido cuja ponta parecia afiada. A criatura ergueu o focinho úmido e farejou o ar. À medida que ela se aproximava deles, um silêncio se espalhava no vale. Até mesmo os passos da criatura eram silenciosos. Ela não parecia nada mansa. Mallory deu um salto adiante, virando a cabeça levemente e estendeu a mão. Mallory, alertou Jared. Não, mas ela não conseguia mais ouvi-lo e já esticava os dedos para acariciar o flanco da criatura. O ser ficou totalmente imóvel e Jared sentiu medo de respirar enquanto Mallory acariciava o dorso do unicórnio. Depois, enfiava a mão dentro de sua crina. Quando a garota fez esse gesto, o chifre de osso tocou sua cabeça e os olhos dela se fecharam. Em seguida, seu corpo inteiro começou a tremer. Mallory, disse Jared. Sob as pálpebras fechadas, os olhos de Mallory reviravam, como se ela estivesse sonhando. Depois ela caiu de joelhos. Jared correu para agarrá-la. Simon veio logo depois. Quando Jared tocou Mallory, penetrou em sua visão. Tudo era silêncio. Nódulos de arbusto de amoras pretas. Homens a cavalo. Cães esbeltos de línguas vermelhas. Um brilho alvo. E um unicórnio surge na clareira. As pernas já sujas de lama. Flechas voam, cravando-se na carne branca. O unicórnio grita e cai sobre uma montanha de folhas. Dentes de cães arrebentam-lhe o couro. Um homem com uma faca arranca o chifre de sua testa enquanto o unicórnio ainda se move. As imagens vinham cada vez mais rapidamente, mais desconexas. Uma garota com um vestido desbotado, perseguida por caçadores, atrai o unicórnio para si. Uma flecha perdida a lança contra o solo. Ela cai o pálido braço sobre o pálido flanco. Ambos ficam imóveis, então centenas de chifres sangrentos no fundo de cálices, esmagados em poções mágicas e pós encantados. Retalhos de couro branco, manchado de sangue, amontoados
amontoados numa pilha repleta de moscas. Jared libertou-se do sonho, com o estômago embrulhado. Para sua surpresa, Mallory chorava. As lágrimas escureciam a pelagem alva do unicórnio. Simon colocou a mão no dorso da criatura timidamente. O unicórnio levantou a cabeça, farejou os cabelos de Mallory. Ele realmente gosta de você, disse Simon. Ele parecia um pouco aborrecido. Os animais geralmente o preferiam. Mallory deu de ombros. Sou uma garota. Nós sabemos o que foi que você viu, disse o elfo de chifre de folha. Entreguem-nos o guia. Ele precisa ser destruído. E quanto aos goblins? Perguntou Jared. O que há com Ray? Os goblins amam o mundo de vocês, disse Lorengorn. Suas máquinas e venenos são um paraíso para a espécie deles. Vocês pareciam muito tranquilos quando os usaram para tentar tirar o livro de nós, disse Jared. Nós? Perguntou a elfa, arregalando os olhos verdes e abrindo a boca. Vocês acham que enviaríamos esses mensageiros? É Mulgarath quem os comanda? Quem é Mulgarath? Mallory levantou-se, a mão ainda acariciando o unicórnio distraidamente. Um ogro, disse Lorengorn. Ele vem reunindo goblins à sua volta e fazendo pactos com os anões. Nós achamos que ele quer o guia de Arthur Spiderwick para si. Por quê? Perguntou Jared. Vocês já não sabem tudo o que ele lhe contém? Os elfos trocaram olhares inquietos. Finalmente, o elfo de chifres folha falou. Nós fazemos arte. Não sentimos necessidade de cortar as coisas ao meio para ver do que são feitas. Aquilo que Arthur Spiderwick fez, nenhum de nós jamais faria. A elfa de olhos verdes colocou uma mão no ombro do outro elfo. Ele quer dizer que podem existir coisas naquele guia que desconhecemos. Jared parou um pouco para pensar. Então vocês não estão realmente preocupados com a possibilidade dos seres humanos pegarem o guia de campo de Arthur. Vocês não querem é que Mulgarath o tenha? O livro é perigoso nas mãos de qualquer um, disse a elfa de olhos verdes. Muitas informações foram registradas nele. Entreguem-nos o livro. Ele será destruído e vocês serão recompensados. Jared levantou a mão. Nós não estamos com guia, disse ele. Mesmo que quiséssemos entregá-lo a vocês, não poderíamos. O elfo de chifres folha balançou a cabeça e bateu a bengala no chão. É mentira. Nós não estamos com guia, disse Mallory. Verdade. Lorengorn ergueu uma única sobrancelha avermelhada. Então onde é que ele está? Nós achamos que o gnomo da nossa casa está com ele, acrescentou Simon, mas não temos certeza. Vocês o perderam? Disse a elfa de olhos verdes, boca aberta. É provável que ele esteja com Tibério, disse Jared em voz baixa. Nós tentamos ser razoáveis, disse o elfo de chifre folha. Os humanos não têm palavra? Não têm palavra? Repetiu Jared. Como podemos saber se dá para confiar em vocês? Ele arrancou o mapa de Simon e o ergueu para que os elfos pudessem vê-lo. Nós encontramos isso, era de Arthur. Parece que ele veio até aqui e eu imagino que os conheceu. Quero saber o que foi que fizeram com ele. Nós conversamos com Arthur, disse o elfo de chifre folha. Ele pensou que poderia nos enganar. Ele jurou que destruiria o guia e saiu da nossa reunião com uma sacola cheia de papel queimado e cinzas. Mas ele mentiu? Ele tinha queimado outro livro. O guia continuou ileso. Nós honraremos nossa palavra, disse a elfa de olhos verdes. Embora seja difícil, nós cumprimos nossas promessas. Não gostamos de quem nos engana. O que foi que vocês fizeram? Perguntou Jared. Nós o impedimos de cometer mais erros no futuro, disse a elfa. Agora apareceram vocês, disse o elfo de chifre folha, e vocês mostraram o guia. Lorengorn balançou a mão e raízes brancas saíram da terra. Jared gritou. Uma voz se perdeu no ruído de galhos quebrados e folhas se movendo. As árvores desentrelaçaram os galhos e seus troncos voltaram à sua forma natural. Mas as raízes sujas, felpudas, enroscaram-se nas pernas de Jared e o aprisionaram. Tragam-nos o guia ou seu irmão ficará preso para sempre em nosso mundo encantado, disse o elfo de chifre folha. Jared não duvidou da palavra dele. Capítulo 7, em que Jared finalmente está feliz por ter um irmão gêmeo. Mallory saltou adiante.
brandindo sua espada. Simon também levantou a rede numa imitação bem desajeitada. O unicórnio balançou a cabeça, a crina esvoaçando enquanto ele galopava silenciosamente nas profundezas da floresta. "Ah, não", disse o elfo de chifre-folha. "Agora vemos o verdadeiro caráter dos seres humanos." "Soltem meu irmão", berrou Mallory. Jared repentinamente teve uma ideia. "Jared, socorro!" gritou Jared, esperando que Simon e Mallory entendessem a dica. Simon ficou só olhando para ele, confuso. "Jared", disse Jared, "você precisa me ajudar." Então Simon sorriu para ele, os olhos iluminando-se com a compreensão. "Simon, você está bem?" "Estou ótimo, Jared." Jared puxou a perna para arrancá-la das raízes com toda a força. "Mas eu não consigo me mexer." "Nós voltaremos com o guia, Simon", disse Simon, "e então eles terão que libertar você." "Não", disse Jared. "Se vocês voltarem, eles prenderão todos nós. Vocês precisam obrigá-los a fazer uma promessa." "Nós honraremos a nossa palavra", sussurrou a elfa de olhos verdes. "Mas vocês ainda não nos deram a sua palavra", disse Mallory, que olhava para os irmãos cada vez mais preocupada. "Prometam que Jared e Mallory podem sair do bosque em segurança e que, quando voltarem, não ficarão presos contra sua vontade", disse Jared. Mallory parecia pronta para protestar, mas ficou calada. Os elfos olharam para os irmãos com certa hesitação. Finalmente, Loren Gorm concordou. "Que assim seja. Jared e Mallory podem sair do bosque. Eles não serão mantidos aqui contra sua vontade nem agora, nem mais tarde. Se eles não nos trouxerem o guia, prenderemos seu irmão Simon para todo sempre. Ele ficará aqui conosco sem envelhecer, debaixo da colina, por centenas e centenas de anos. E se tentar fugir, assim que pisar no chão, envelhecerá todos os anos que passou conosco de uma só vez." O verdadeiro Simon estremeceu e aproximou-se de Mallory. "Andem logo", disse o elfo. Mallory olhou para Jared cuidadosamente. A ponta da espada dela tinha entortado, mas ela ainda a mantinha à sua frente e não fazia nenhum movimento para sair do bosque. Jared tentou sorrir para encorajá-lo, mas ele estava apavorado e sabia que seu rosto denunciava o medo. Balançando a cabeça, Mallory seguiu Simon. Depois de alguns passos, eles se viraram e o avistaram. Em seguida, começaram a subir pela colina íngreme. Em poucos minutos, subiram no meio das folhagens. Jared disse: "Você precisa deixar que eu vá?" "E por que isso?" perguntou o elfo de chifre-folha. "Você ouviu nossa promessa? Nós só o libertaremos depois que seus irmãos nos entregarem o guia." Jared balançou a cabeça. "Você disse que não libertaria o Simon. Eu sou Jared." "O quê?" perguntou Loren Gorm. O elfo de coroa deu um salto na direção de Jared, as mãos curvadas como se fossem garras. Jared engoliu em seco. "Você deu a sua palavra, agora precisa me libertar?" "Preciso de uma prova, menino", disse a elfa de olhos verdes, os lábios apertados. "Olhem aqui." Jared tirou a mochila das costas com as mãos trêmulas. No alto, 3 letras formavam um monograma impresso na lona vermelha. J-E-G. "Vejam, Jared Evan Grace." "Vá", disse o elfo de chifre-folha, pronunciando a palavra como se fosse uma maldição. "Aproveite bem essa sua liberdade até nosso próximo encontro, com você ou com seus 2 irmãos sem coração." Diante disso, as raízes se soltaram das pernas de Jared. Ele saiu correndo para fora do bosque o mais rápido possível. Nem sequer olhou para trás. Quando alcançou o alto da colina, ele ouviu uma risada. Olhou para as árvores nas proximidades, mas não havia nem sinal de pulca. Mesmo assim, Jared ficou só um pouco surpreso quando ouviu aquela voz que agora lhe era bem familiar. "E já vi que vocês não encontraram o seu tio. Que pena. Se vocês fossem um pouco menos inteligentes, talvez tivessem mais sucesso." Jared balançou os ombros e desceu correndo do outro lado da colina. Ele corria tanto que mal conseguia parar quando chegou ao meio da estrada. Atravessou a rua e os portões de ferro, entrando em seu jardim sem fôlego. Mallory e Simon o esperavam da escada. Seu irmão não disse nada, mas o abraçou de um jeito muito diferente e pouco típico dela. Jared deixou que ela o abraçasse. "Eu não tinha a menor ideia do que você ia fazer", disse Simon dando risada. "Esse truque foi demais. Obrigado por entrar na jogada", disse Jared com um sorriso. "O Puka me disse uma coisa no caminho de volta." "Alguma coisa que fizesse sentido?" perguntou Mallory. "Bem, eu estava pensando", disse Jared, "lembrando de como os elfos me disseram que me manteriam no mundo das fadas." "Que eles manteriam você?" perguntou Simon. "Eles disseram Simon." Mas pense no que eles iam fazer." "Eles iam me manter preso para sempre, sem envelhecer, lembra? Para sempre." "Então, você acha
A voz de Mallory sumiu. Quando eu estava fugindo, o Puka disse que se eu tivesse sido menos inteligente, teria tido mais sucesso para encontrar o meu tio. Quer dizer que Arthur pode ter sido preso pelos elfos? Perguntou Simon enquanto subia os degraus da escada. Eu acho que sim, disse Gerald. Então, ele ainda está vivo, disse Mallory. Gerald abriu a porta de trás e entrou no quarto dos fundos. Ele ainda tremia por causa do seu encontro com os elfos, mas o sorriso em seu rosto aumentava. Talvez Arthur não tivesse abandonado a família, talvez ele fosse prisioneiro dos elfos e talvez, se Gerald foi inteligente o suficiente, Arthur fosse resgatado. Enquanto imaginava como seria o resgate, Gerald mal percebeu o brilho prateado em seus pés antes de cair. Uma coisa pontuda apertou a coxa de Gerald e espetou a mão que ele estendeu para tocá-la. Simon também tropeçou, batendo em Gerald e Mallory, que vinham logo atrás, e despencou em cima dos dois. "Ah, droga!" gritou Gerald, olhando ao seu redor. O chão estava coberto de pedrinhas e bolinhas de gude. "Uau!" disse Simon, tentando sair debaixo do irmão. "Me tire daqui, Mar." "Uau pra você," disse Mallory, levantando-se. "Eu vou matar aquele microdiabrete." Ela fez uma pausa. "Quer saber de uma coisa, Gerald? Se nós encontrarmos o guia de campo de Arthur, eu acho que devemos guardá-lo." Gerald olhou para ela. "Você acha?" Ela fez que sim com a cabeça. "Eu não sei o que vocês acham, mas eu já não aguento mais ficar obedecendo a esses seres fantásticos."